Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje nós vamos discutir aí os 50 anos do protesto, do movimento lá de maio de 1968, que começa na França e a partir dali se espalha para os Estados Unidos e é um grande momento de rebeldia contra o status quo conservador estabelecido na Europa e em território americano. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente tem que tracejar a linha do tempo, porque existem alguns fatos que vão acontecer no movimento de maio de 68 que interconectam com a questão geopolítica que o mundo vivia naquele momento, inclusive do Brasil. Vamos nos recordar. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós vivíamos lá a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também conhecida como a velha ordem mundial. A porção oeste, comandada pelos Estados Unidos no regime capitalista, e a porção leste, comandada pela ex-União Soviética no regime socialista. Ocorre que, dentro dessa bipolaridade, o conservadorismo americano e europeu aflorou. Aflorou, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, uma forte reação ao movimento comunista que avançava na Ásia e em parte da Europa. Você se recorda que em 1949, Mao Tse-tung assume o poder na China e cria a República Popular da China. Você se recorda ainda que de 1950 a 53 nós tivemos lá a Guerra da Coreia, a primeira das guerras frias entre Estados Unidos e União Soviética, onde a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul com apoio da China e os Estados Unidos enviam tropas, para poder conter o avanço dos comunistas. Em 53 é assinado um armistício, um cessar-fogo, o que quer dizer que as duas Coreias oficialmente estão em guerra até os dias atuais. Na década de 60, nós vamos ter uma outra guerra indireta, que será a Guerra do Vietnã, onde os Vietcongues, que são pró-comunistas, vão tentar depor o governo vietnamita pró-capitalista. Os Estados Unidos enviam tropas também para o Vietnã e perdem essa guerra. Bom, dentro desse contexto, o movimento de maio de 68, ele começa dentro de um contexto geopolítico bastante complexo, e aonde o conservadorismo europeu e americano graçava por todos os lados. Era muito comum nos Estados Unidos a perseguição de todos aqueles que manifestassem uma posição mais à esquerda, que era tida como comunista naquela época. Diga-se de passagem, não é muito diferente daquilo que nós estávamos vivendo no Brasil. As manifestações na década de 60 no Brasil, mais à esquerda, também eram entendidas como pseudo-comunistas e, portanto, enfrentavam uma forte resistência da classe média, da cúpula da Igreja Católica, da cúpula do poder militar, do próprio Estados Unidos, portanto, aí da oligarquia rural brasileira, fazendo um contraponto a esse pensamento de esquerda, seja ele de matriz comunista ou não. Dentro desse contexto, a gente sabe que os estudantes na França, no ensino superior, tinham uma cobrança intensa pela excelência da sua educação. No entanto, quando eles saíam lá para o mercado de trabalho, eles não encontravam as condições de salário, de trabalho e de emprego para desenvolver as suas competências. E a partir daí, há uma sensação de estranhamento, há uma sensação de insatisfação sobre o modo pela qual a sociedade, a economia e os costumes estavam se encaminhando. Os jovens, então, das universidades francesas, num primeiro momento, vão fazer lá manifestações contra o sistema educacional. Só que nós sabemos que a educação é apenas mais uma parte de um sistema muito maior, que é o sistema social.
E esse sistema social, ele tinha todo um regramento, né, de costumes, de ética, de moral, de comportamento, de religião, de ligação filosófica, religiosa ou política, que de certa forma conformava a sociedade francesa e a sociedade americana. Os jovens, então, inconformados com essa forma de ver a vida, olhavam lá para os seus pais e viam que os seus pais estavam profundamente infelizes dentro de um sistema de reprodução do capital que enriquecia alguns em detrimento de uma grande maioria. Apoiados, então, nesse movimento que começa na França, decolou o movimento feminista, que lutava ainda em muitos países pelo direito ao voto, pelo direito ao divórcio, pelo direito de utilizar minissaia, pelo direito de serem respeitadas como cidadãs que eram. Tanto que nós tivemos lá inúmeras manifestações, dentre as quais algumas feministas chegaram a queimar os sutiãs como um ato de rebeldia contra uma moral para os homens e outra moral para as mulheres. Em paralelo a isso, a gente tinha o desenrolar da Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos, pela primeira vez, se dava conta de que essa guerra estava sangrando a nação. Não só milhares de soldados americanos morriam na Guerra do Vietnã, como bilhões de dólares eram destinados a essa guerra na Ásia, claramente numa tentativa de manutenção de área de influência americana, com forte caráter imperialista, um imperialismo econômico, implantado sobre o Vietnã. E aí, o movimento hippie nos Estados Unidos ganha força. Esse movimento hippie é exatamente contra a guerra, a favor da paz, contra uma ética e uma moral, né, diferenciada entre homens e mulheres, eram a favor de um amor livre, em certo momento eram favoráveis à liberalização das drogas, se manifestavam contra o status quo dos conservadores republicanos americanos e o movimento, que num primeiro momento era na França, agora se espalhava rapidamente para os Estados Unidos com um movimento hippie. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você, ok? Vem para cá. Então, vamos lá, né? Nós estamos falando lá do movimento de 1968, e esse movimento, ele se inicia, o início, é lá uma rebeldia contra o sistema educacional da França, mas que logo há um espalhamento. Esse espalhamento se dá numa posição contra os costumes, corrigindo aqui, contra os costumes, a moral, a guerra do Vietnã, direitos iguais para as mulheres, e mudanças sociais. Então vamos de novo aqui ver se a gente entendeu. Esse movimento se inicia na França com uma rebeldia dos jovens estudantes franceses que eram estimulados o tempo inteiro a um nível extremamente elevado de excelência no seu sistema educacional, só que, quando saíam para o mercado de trabalho, não encontravam salários, condições de trabalho e emprego à altura daquilo que eles se preparavam. Ao mesmo tempo,
olhavam lá para os seus pais, operários, que trabalhavam intensamente, em longas jornadas de trabalho e com pouca mobilidade social e extremamente infelizes. Sendo assim, esses jovens começam a organizar um movimento para mudar o sistema educacional francês. Aquilo que era uma manifestação apenas dos estudantes passa agora a ser uma manifestação maior de toda a sociedade francesa. Há um espalhamento do movimento com uma posição contra os costumes, contra uma moral dúbia para homens e para mulheres, contra a guerra do Vietnã, pelos direitos iguais para as mulheres e por amplas mudanças sociais. Esse movimento, que está por enquanto na França, encontra eco nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano, de certa forma, e o seu conservadorismo moral, ético, de costumes e de forma de encarar o mundo, havia dividido as pessoas em comunistas e não comunistas. E, a partir daí, cresce nos Estados Unidos o movimento hippie. Então, vamos apagar aqui. O espalhamento, então, sai da França e vai para os Estados Unidos com o movimento hippie. Esse movimento hippie, contra a guerra do Vietnã, portanto, a favor da paz, a ideia do amor livre e da liberalização das drogas. O movimento hippie americano tem um ponto de inflexão que foi lá quando nós tivemos o show de Woodstock. Naquele momento, o movimento hippie americano ganha força dentro dos Estados Unidos, não tanto com a ideia da liberalização das drogas, mas, sobretudo, com a ideia de ser contra a guerra do Vietnã, a favor de um processo de paz, o fim do imperialismo americano sobre a Ásia e a ideia de um amor livre. Ocorre que, em território americano, nós tínhamos um outro movimento surgindo com força para a defesa dos negros, que eram tratados até então como cidadãos de segunda categoria. Nós tivemos lá dois grandes ícones desse movimento. Então vamos colocá-lo aqui. Nos Estados Unidos, o movimento lá de Malcolm X, com os Panteras Negras, e do outro lado, Martin Luther King. Ambos, de forma distinta, lutavam para que os negros americanos fossem tratados como cidadãos que são. De um lado, o Malcolm X com o grupo Os Panteras, e ele teve uma grande visibilidade quando lá nas Olimpíadas, dois atletas negros impunham a mão fechada para cima, que era um símbolo de resistência do movimento negro americano quanto o processo de discriminação que descambava naquele país. Portanto, Malcolm X e os Panteras, muito mais numa resistência de cunho físico, num embate com as forças policiais, sobretudo as brancas, e do outro lado, o discurso pela paz e pela igualdade de Martin Luther King. Martin Luther King. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online
pré-edital. Claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital, e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui! Tchau. Clique lá.